Samuca, então fala pra gente, quando que a gente deve usar a força? No treino, digamos assim, né? E na vida? Na vida fica um pouco mais fácil de responder. Não, eu quero no treino primeiro, por favor. Não, então, o que acontece? A força, como a gente conhece, por uma visão mais tradicional, ela é vista como uma manipulação de altas cargas, uma manipulação de cargas intensas, grandes pesos. Mas isso, ao meu ver, é uma visão um pouco limitada dentro de todo o espectro do movimento, de uma forma geral, que a gente tem. E, na verdade, assim, a força, como a gente conhece, na verdade, ela é usada só de forma natural, de forma orgânica, ela só é utilizada quando a gente de fato precisa, quando a gente tem limitações, quando a gente não tem opções suficientes para outros mecanismos. Digamos, a gente não tem atalhos, a gente não tem caminhos mais eficientes para manipular um mesmo objeto, por exemplo. Nesses casos, a gente precisa de força, a gente precisa da força como a gente conhece. Então, por exemplo, quando no LPO isso é muito visto. No LPO a gente coloca a regra, né, o objetivo é colocar a barra acima da cabeça. E, coincidentemente ou não, os treinadores chamam de algumas formas de fazer o snatch e o jerk, por exemplo, em força, é o termo usado. E o em força significa que você vai projetar a barra para cima da tua cabeça sem entrar embaixo dela. Então a barra, de fato, tem que viajar toda a trajetória dela até a posição acima da sua cabeça. O movimento eficiente, um padrão eficiente, você não precisa, comparando a mesma carga, você pode fazer, sei lá, 60% daquela mesma força e o resto do caminho você que entra na barra. Então, assim, a força como a gente conhece, estou sendo repetitivo, mas é só para tentar deixar mais claro. A força como a gente conhece, ela só acontece quando a gente de fato precisa, quando a gente não tem outras opções. Muitas das vezes a gente, então, por instinto, vai tentar, entre aspas, não usá-la, é isso, Samuca? Com certeza, né? A gente é basicamente programado para economizar energia. Energia é algo muito escasso. Então, sempre que a gente não puder usar força, a gente vai fazer isso. A gente não vai usar. É a lei da economia da energia mesmo, né? A lei do menor esforço. E você, na prática, você vê isso realmente acontecendo? Por que eu tô fazendo essa pergunta? Por conta, assim como nós estamos programados, ok, é natural nosso, só que não porque é natural nosso que a gente, com todo esse contexto de vida moderna, a gente faz o que é natural, né? Sim, sim. E na prática, pelo menos com os alunos, alguns alunos, principalmente alunos novos que vêm de um sedentarismo, por exemplo, isso eu não vejo acontecendo. Eu vejo eles tentando fazer as coisas mais na força do que usando outras capacidades, por exemplo, coordenação, fluidez. Eles não usam muita fluidez. Você vê isso acontecendo na prática? Tem algum dado, alguma coisa? Já leu alguma coisa sobre isso? Não exatamente, não assim, de forma tão específica, mas isso de fato acontece todos os dias. A gente vê pessoas que querem, por exemplo, querem aprender um determinado movimento e elas aprendem de uma forma robótica, de uma forma que ela vê todo mundo fazendo e ela acha que aquela ali é a única alternativa a se fazer. E, na verdade, pelo que eu vejo, acontece exatamente o oposto. Acontece, não só as pessoas tentam minimizar o gasto energético, favorecer toda a mecânica do movimento, mas elas pioram aquela alternativa. Elas traçam estratégias para que o corpo, o sistema dela seja mais demandado. Isso faz sentido, dependendo do seu objetivo, mas para fazer força de forma eficiente, a gente vai exatamente no caminho oposto.